Olá, amigos! Hoje queremos levar a você uma música que foi escrita para um filme. É a música tema de um filme. E de um filme produzido aqui no Brasil. De um filme que contou uma história de uma pessoa muito próxima a nós do Mackenzie, muito próximo especialmente da Igreja Presbiteriana do Brasil. Trata-se de Simonton, Ashbel Green Simonton. É que em 2009, querendo marcar as comemorações dos 150 anos da Igreja Presbiteriana Brasileira, foi encomendado uma produção musical que se tornou depois duas partes, um média-metragem, um pequeno documentário, e um longa-metragem, também um documentário mais extenso. Ambos sobre a vida, sobre a história de Simonton. O que acontece é que, para produzir esse filme, foram chamados, obviamente, artistas, diretores, roteiristas e um músico, o professor Flávio Regis, que trabalha conosco. E foi pedido a ele que fizesse a trilha musical do filme, a canção original, ou a música original de todo o filme, contando a história de Simonton. Foi em 1859 que Simonton chegou ao Brasil, aportou no Rio de Janeiro, e ele vinha como missionário. E, de fato, foi ele, pelo seu trabalho, quem lançou as bases da Igreja Presbiteriana Brasileira. Ele veio sozinho e, depois de 3 anos de sua permanência, depois de seu trabalho aqui, ele foi chamado aos Estados Unidos, porque a sua mãe estava bastante doente, a falecer. Ele foi, de fato, visitá-la nos Estados Unidos. E nessa ocasião, passou algum tempo lá, conheceu a senhorita Ellen Murdoch, com quem casou-se no ano seguinte. Casados, vêm os dois, o casal, para o Brasil, para que Simonton continuasse o seu trabalho. Um ano depois, em 1864, um ano depois de casados, nasce a filha do casal. Mas, e agora a primeira tragédia, apenas 9 dias depois do nascimento da menina, e após apenas 1 ano de casados, falece Ellen Murdoch. Ellen falecida, Simonton, tendo perdido a sua esposa apenas 1 ano após o casamento, continua, apesar de tudo seu trabalho, entusiasmado. Mas ele também falece muito precocemente, em dezembro de 67, com apenas 34 anos de idade. 1 mês antes de completar 35 anos. Foi sepultado em São Paulo. E ele deixou um diário no qual conta a sua experiência como missionário, as suas conquistas, as suas derrotas, a sua vida familiar. O filme, cuja música principal ouviremos, a propósito nós já estamos ouvindo, no fundo, enquanto falo, é o filme uma interpretação, digamos, uma interpretação poética desse diário, de passagens desse diário. Algumas das falas do filme são textuais, exatamente o que ele escreveu no diário. O filme foi dirigido por Jader Godin e Joel Yamagi, e a música original, como já dissemos, é do Flávio Regis Cunha. A produção e a realização foi de LPC Comunicações, com a participação de várias entidades da Igreja Brasileira, inclusive com o nosso próprio Mackenzie. O filme é facilmente visível, encontrável na internet. Basta você escrever Diário de Simonton e vão aparecer algumas opções. Você vai encontrar certamente esse. Vale a pena, veja o filme. Eu queria falar um pouquinho então sobre a composição que vamos ouvir. E conversei com o compositor, o Flávio, e ele me contou algumas coisas. Ele disse: os diretores me pediram para criar um tema bonito, mas que fosse marcante. Pensando na esposa de Simonton, compus essa melodia, originalmente para piano e oboé. E ele segue dizendo: convidei a oboísta da Orquestra Sinfônica da Unicamp, Kátia Cato, para fazer as gravações desse e de outros temas do filme. E é esta versão original, com a oboísta Kátia Cato, que estamos ouvindo aí ao fundo. O Flávio, o compositor desta melodia,
continuou nos contando que algum tempo depois, alguns anos depois, ele revisitou a composição e ele diz: fiz dela uma obra sinfônica, dessa vez já mais elaborada. E ele conta: foram adicionados timbres variados como a percussão e outros naipes da orquestra. A peça chamou-se então Memórias ou Lembranças. Lembre-se, fazendo um parênteses na fala do autor, lembre-se que na ideia original tratava-se da esposa de Simonton, não é? Era o tema da esposa de Simonton. Segue Flávio dizendo: esta versão da obra foi apresentada pela primeira vez na Sala São Paulo no dia 30 de setembro de 2018, com regência do próprio compositor. Esta linda versão instrumental, queríamos que você ouvisse um pedacinho. Vamos ouvir. Nós estamos ouvindo pequenas partes, trechos da obra composta por Flávio Regis Cunha para um filme que foi produzido em 2009 aqui no Brasil, contando a história de Simonton, parte dela. Agora, nós vamos ouvir uma versão muito especial, que foi feita, gravada, especialmente para nossos Notas Musicais. É a mesma música, a mesma melodia, só que agora numa versão do próprio compositor, obviamente, feita agora para saxofone e piano. Veja que beleza a melodia. A versão mostra a pungência da melodia, a sofrimento talvez, uma certa tristeza, a melancolia da melodia. Isso obviamente pode refletir muito bem a esposa de Simonton, que falece tão prematuramente, assim como o próprio Simonton. Mas a linda melodia e emocionante talvez vá te conduzir para mais perto dessa história tão bonita, embora tão emocionante e sofrida por vezes. Ao piano, o próprio compositor Flávio Regis Cunha e ao sax, o professor Daniel de Thomas. Vamos ouvir.
E assim, ouvimos a versão especialmente feita para nosso Notas Musicais pelo compositor, tocada pelo compositor ao piano, com acompanhamento do professor Daniel de Thomas ao sax, com solo do professor Daniel de Thomas. Esperamos que você tenha gostado do nosso Notas Musicais de hoje. Queremos que você fique bem, fique em paz e que nos encontremos outra vez. Muito obrigado.